gostaria de começar lendo uma página para harmonizar o ambiente, tá? Para o nosso palestrante João Marcelo, que é do Grupo Espírita União Espírita de Rocha Miranda, né? Ele vai fazer a palestra, tá bom? Caridade com os criminosos. A gente vai ler uma página do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, tá bom? É a lição de número 60, Lógica da Providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, para estudarmos um pouco mais da nossa doutrina, à luz do Evangelho de Jesus, que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes para o entendimento, à luz desses ensinamentos. Muito obrigado. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão aqui. Bom dia a todos. Aos encarnados agora, bom dia a todos. Bom dia! Isso aí. É uma grande alegria estar aqui na casa de São Francisco de Assis para falarmos sobre o pensamento, sobre a obra de Allan Kardec. Nesse momento grave em que o nosso planeta atravessa de transição planetária, em que todos os elementos, todas as coisas parecem estar de cabeça para baixo, a doutrina espírita
é um rumo no meio dessa tormenta. A doutrina espírita é uma luz que se aclara no meio das dificuldades, ensejando-nos o conhecimento de como melhor nos conduzirmos para passarmos pelas dificuldades, pelos desafios existenciais que todos nós vivenciamos. Que Jesus nos abençoe, portanto. É imperioso nós recordarmos inicialmente qual a importância de Jesus nas nossas vidas. O que significa esse mestre para nós? Qual a grandeza dele? Será que conseguimos, agora, nesse estágio de inferioridade no qual nós nos encontramos, contemplar o tamanho da sua alma, o tamanho do seu espírito, das suas conquistas espirituais? Certamente que não, em razão de ainda sermos verdadeiros pigmeus morais. Mas o evangelista João, no primeiro capítulo do seu evangelho, nos traz uma explicação acerca do símbolo, do significado de Jesus, que é uma das mais belas. O evangelista nos diz: no princípio havia o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas que existem foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que se encontra feito haveria existido. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Jesus é o Verbo divino. O evangelista usa essa palavra verbo para se referir ao nosso ato mesmo de tirarmos um pensamento do nosso mundo íntimo e fazermos com que esse pensamento chegue ao mundo íntimo de outrem por meio da palavra. A palavra é o veículo de comunicação do nosso pensamento. E Jesus é o veículo de comunicação do pensamento de Deus e nós, seres ainda engatinhando na estrada da evolução. Jesus, que pôde contemplar toda a glória da criação, vem à nossa direção, seres ainda tão obscuros, a fim de iluminar-nos com sua luz. Porém, como o evangelista próprio nos diz, a luz brilha nas trevas, mas as trevas ainda não compreendem essa luz. O nosso esforço hoje, reunidos aqui sob a égide da doutrina espírita, do cristianismo, é tentarmos fazer com que essa luz brilhe em nós, bata em nós, mas que possamos também refleti-la. Jesus, os bons espíritos, não os querem apenas como pedintes morais. Eles querem que sejamos espíritos tão fortes, tão evoluídos, tão equilibrados, desenvolvidos, como eles são. A nossa tarefa é essa. E o tema que nos cabe analisar na manhã de hoje se encontra íncito nessa obra, não sei se vocês conhecem, o Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec, no seu capítulo 11º, Amado Próximo, como a si mesmo, nos traz uma comunicação de Elizabeth de França, recebida em Havre em 1862. Essa mensagem é intitulada Caridade para com os criminosos. E o Espírito começa a nos trazer a seguinte reflexão: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Obrigado. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina. Completa fraternidade. Se o Espírito nos chama a atenção para que exerçamos uma completa fraternidade, é porque em algum momento a nossa fraternidade está sendo seletiva. Eu tenho amado somente aqueles que me amam? Eu tenho amado somente aqueles que concordam com os meus pontos de vista? Tenho amado somente aqueles que são simpáticos a mim? Ou tenho amado a todas as criaturas? Nós já sabemos qual é a resposta. Somos simpáticos a quem é simpático a nós. Gostamos de quem gosta de nós. Porém, o Espírito nos chama a atenção para o verdadeiro sentido da prática do amor conforme Jesus concebeu. Uma completa fraternidade, um completo sentimento de irmandade na direção de todas as criaturas.
que quer dizer que não vai escolher quem você vai amar. Nós temos que amar a todos, sem distinção. Porque o amor é um sentimento que se espraia na direção de todas as coisas. O amor às criaturas, o amor a Deus, o amor à vida, o amor à natureza, sem escolher quem será banhado pelos seus efeitos benéficos. É uma completa fraternidade. Se nós fôssemos amar somente aqueles que concordam conosco, nós nem sairíamos do nosso parque. Porque no próprio recinto doméstico já encontramos aquelas pessoas, os nossos familiares, que têm divergências conosco. Se sairmos à rua, encontramos aqueles que têm uma educação, uma postura, um comportamento diferente daquele que nós recebemos. Então, se for dessa forma, eu só amo quem me ama, eu só amo quem concorda comigo, quem eu aprovo as atitudes, a gente não ama ninguém. Então, a tarefa é exercermos uma completa fraternidade. Em relação àqueles que são criminosos, aqueles que são considerados por nós como a escória da sociedade, como indivíduos que a gente fala assim, nossa, essa morte é muito branda para ele, deveria ter morrido assim assado, sofrendo horrores. E com relação a esses, como o cristão deve se comportar? Lembra-se da completa fraternidade? A nossa fraternidade também deve beneficiar essas pessoas. Porque, em realidade, aqueles que são mais necessitados da nossa fraternidade, da nossa caridade, são aqueles que mais se encontram naquele lamaçal das suas imperfeições. São os que se encontram nos seus graves comprometimentos morais, os criminosos, aqueles que enveredaram caminhos falsos. Jesus, no momento da sua crucificação, nos deu uma exemplificação máxima de humildade e de completa fraternidade. Porque o povo, ensandecido pela sua insensatez, brutalidade, preferiu crucificar Jesus a Barrabás. E Jesus, vendo aquela turba ensandecida por sangue, fala do alto da cruz, sem qualquer remorso, sem qualquer amargura: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em cima dessa afirmativa de Jesus, desse lamento de Jesus pela nossa condição ainda muito falha, o Espírito Emmanuel tem no livro Fonte Viva, não me recordo exatamente o capítulo, uma mensagem intitulada Se Soubéssemos. E aí a gente consegue compreender o que Jesus quis dizer com isso: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Emmanuel nos fala: se o criminoso que joga fora todas as possibilidades de melhoria da atual existência soubesse quão difícil será depois voltar para o caminho reto quando a consciência apontar o que ele devia ter feito, ele não enveredaria por esse caminho escuro, ele enveredou. Se aquele que pretende usurpar o patrimônio alheio soubesse depois das consequências da sua ação, do estado infernal no qual estaria situado em função da consciência culpada, ele não teria usurpado o patrimônio alheio. Assim ocorre conosco. Da mesma forma que Deus perdoa as nossas pequenas imperfeições, Deus também perdoa as grandes imperfeições, as grandes maldades decorrentes do nosso espírito ainda atado à natureza animal, sem canalizar isso para o estado
de completa humanidade. É tão difícil para nós nos libertarmos dos nossos pequenos vícios morais, que dirá os grandes vícios morais que acometem as criaturas, que acometem a nossa sociedade. Deus nos perdoa da mesma forma que perdoa aquelas criaturas. Afinal de contas, foi Jesus que disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Todos nós, em maior ou em menor grau, somos doentes. Alguém discorda de sermos doentes da alma? Não somos doentes da alma, porque os nossos vícios denotam um caminho divergente da condição para a qual Deus nos criou. Então, saúde espiritual seria o cumprimento das leis de Deus. Doença espiritual seria, portanto, o afastamento dessas leis. O que ocorre no mundo físico também ocorre no mundo moral. Quando cometemos excessos com o nosso corpo, quando passamos do limite que a natureza traçou para ele, logo passamos mal. O mesmo vale para o espírito, que é a dor. A dor é quando nós passamos do limite daquilo que Deus planejou para nós enquanto seres espirituais, seres imortais, e nós excedemos esse limite. A dor é um alerta, portanto, de que algo não vai bem, assim como o nosso corpo. A dor para o espírito é um alerta de que algo não vai bem. E nós temos que fazer o trabalho de voltar ao ponto onde essa dor foi gerada, para entendermos onde nós erramos. Esse, em síntese, é o grande processo da evolução. O Espírito continua dizendo: considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem recusastes perdão e comiseração. Visto que na maioria das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, sendo-lhes pedido muito menos do que a vós. Então, a pessoa que envereda pelo caminho do crime não conhece Deus como nós conhecemos. O que é a lei de Deus? Onde está a lei de Deus? Allan Kardec faz essa pergunta aos Espíritos, na questão 621 da obra magna da doutrina. E os Espíritos respondem de uma forma muito clara: a lei de Deus está na consciência. Por que eles falam na consciência? Por que eles não apontam a lei de Deus num lugar específico, num livro, numa obra, no que uma pessoa fala, no discurso de uma pessoa, de um livro? Por que não? Porque na consciência. A resposta é muito simples, porque nem todos compreendemos, nem todos percebemos Deus da mesma maneira. Então, se eu tenho conhecimento da lei de Deus, a lei se apresentará para mim de uma forma, a lei me cobrará de uma forma diferente da forma como cobra aquele que não conhece. Muito será cobrado a quem mais duvidar, disse o Mestre. Toda ação nossa tem os seus agravantes e os seus atenuantes. Então, uma ação que é cometida por mim e é cometida por uma outra pessoa não tem o mesmo peso, embora o mal seja sempre o mal e o bem seja sempre o bem. Sempre. Porque Deus é justo e misericordioso. Vejamos essas duas proposições que encontramos nos atributos da divindade no livro dos Espíritos. Deus é justo e misericordioso. Justo porque Ele faz com que a sua lei seja aplicada. Aquele que errou, aquele que ocasionou um escândalo na ordem universal, sofrerá os efeitos da sua ação. Então Deus é justo. Mas Deus é bom no sentido de que Ele compreende a nossa fragilidade. O homem é mais frágil do que perverso.
Jesus fala isso lá no livro Boa Nova. Porque muitas vezes nós erramos, não é porque queremos errar, queremos fazer mal a uma outra pessoa. Muitas vezes nós erramos porque nós próprios ainda não temos a condição, a possibilidade de agir de uma outra forma. Não podemos colher uvas nos espinheiros, disse Jesus. E a gente muitas vezes espera colher uvas nos espinheiros. A gente espera que uma pessoa que é toda desequilibrada haja com equilíbrio. Mas como se ela ainda não é detentora desse equilíbrio? Então a reflexão que nos surge é a da misericórdia como sinal de identificação do cristão. O cristão só pode ser cristão tendo a misericórdia, a compaixão pela miséria das demais criaturas. Porque o cristão é um enfermeiro da solidariedade. Vejamos que bonita essa analogia. O cristão é um enfermeiro da solidariedade. Ele passou por todos os equívocos que os outros passou e ainda passa por equívocos, ainda comete equívocos, mas ele sabe que não pode mais cometer esses equívocos porque a sua consciência é outra. E quem tem a consciência esperta não pode se comportar, não pode ter as mesmas buscas por coisas vazias de quem não tem consciência nenhuma. Então a postura do cristão tem que ser outra. A de enfermeiro da solidariedade. Porque ele passou por todo esse caminho que os outros estão jornadeando hoje na retaguarda e retorna na condição de soergueiros. Somos espíritos reencarnacionistas. Quem pode dizer com absoluta segurança que nunca cometeu um determinado deslize? Nós nos lembramos do nosso passado espiritual. Nós sabemos se realmente fomos sempre esse anjo de candura que somos hoje. E olha assim, a gente está na nossa melhor versão. Temos momentos de anjos, mas ainda temos momentos de demônios. Somos bênção na vida das pessoas, mas em alguns momentos também somos maldição. Como? As nossas palavras, os nossos atos, os nossos sentimentos destrutivos na direção das outras pessoas. Isso tudo é previsto pela lei de Deus. O não furtar, lá nos 10 mandamentos, não se refere tão só aos bens materiais. Emmanuel explica no livro Justiça Divina, capítulo 7, não furtar, que o furto também pode ser de natureza moral. Quando eu chego na rua e aí alguém me trata assim com muita grosseria e eu revido essa grosseria, eu estou furtando daquela pessoa qualquer possibilidade de harmonia, qualquer possibilidade de esperança, qualquer possibilidade de paz. Quando eu estou no meu recinto doméstico, trago uma palavra atravessada daquele que compartilha da minha intimidade, eu também estou furtando a alegria dele, estou furtando a harmonia dele. Então são as nuances da lei divina. A gente pode não furtar os bens materiais, mas furtamos os bens da alma. Alguém tem dúvida disso? Não. Então quem poderá dizer com absoluta certeza: eu nunca fiz isso, eu nunca faria isso? Uma jornada só pode ser considerada exitosa no seu término. Então a gente está viajando muito bem pela jornada terrestre e acha que nós somos maravilhosos, que nada pode nos acometer, abalar a nossa moral, as nossas conquistas. Pensamos que temos conquistas, mas na verdade ainda são esforços para tentarmos empreender a evolução espiritual. Então está na jornada terrestre pensando que nada nos abala, somos rochas morais, eu nunca faria nem isso nem aquilo. E aí surge a dificuldade,
surge o desafio na sua vida. E aí você é colocado à prova antes da jornada acabar, antes da viagem pelo corpo de carne acabar. Você muitas vezes falha. Não julgueis para não serem julgados. Porque quando eu julgo uma ação, denota que eu tenho consciência de que aquilo é errado. E se eu tenho consciência de que aquilo é errado, maior é a minha responsabilidade. Não se segue daí que não devamos analisar o exemplo alheio. Porque ao identificarmos uma conduta equivocada em outrem, devemos sim fazer uma análise crítica para vermos se estamos agindo de igual forma, para vermos se ainda trazemos algum resquício daquela ação no meu comportamento. Mas nunca julgar com o intuito de apontar o dedo. Não tem um ditado popular que diz: quando eu aponto um dedo para uma pessoa, 3 estão apontados para mim. Quando eu aponto a responsabilidade de uma outra pessoa, a minha responsabilidade cresce igualmente, proporcionalmente. Isso é um agravante, o de ter a consciência. E aí o Espírito nos diz mais à frente na mensagem: os tempos estão próximos, repito, em que a grande fraternidade reinará nesse globo, em que os homens obedecerão à lei de Cristo, única lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Única lei que será freio. Hoje, enquanto seres jornadeando nesse mundo de provas e expiações, ainda temos a necessidade do contributo das leis humanas, porque ainda não podemos viver tão somente sob as vistas da lei divina. Então a lei humana, ela tem a função de frear-nos para que possamos conviver em sociedade obedecendo a esse impositivo da lei da natureza, a convivência entre as criaturas. Porém, dia virá em que somente a lei de Deus nos governará. E à medida que nós nos aproximarmos das leis de Deus, as leis humanas vão se tornando mais brandas e se enfraquecendo, pouco a pouco. Um exemplo disso é com relação à pena de morte, que nós, muitas vezes, quanto coletividade, sentenciamos os criminosos. É incontestável que houve um progresso nosso enquanto coletividade no tocante à pena de morte. Porque há séculos atrás nós identificávamos nas nossas legislações punições muito mais graves, muito mais severas do que aquelas que vemos hoje. Hoje, não são todos os países que aceitam a pena de morte. Não são todos os locais que colocam a pena de morte como uma possibilidade. E se colocam como uma possibilidade, é somente para ocorrências de gravidade máxima. Devemos reconhecer que nisso já há um progresso efetuado. E esse progresso será concluído quando nós abolirmos totalmente esse modus operandi da nossa sociedade. Porque a pena de morte, ao invés de dar espaço, de dar margem ao arrependimento, somente fecha as portas desse arrependimento. Fazemos então uma referência a Jesus mais uma vez, e que se aplica esse contexto da pena de morte. Não peço que os tire do mundo, peço que os livre do mal. A nossa vontade é muitas vezes de tirarmos esses que consideramos a história da sociedade do mundo, pensando, como se diz popularmente, que morta a cobra, morto o veneno. Mas não é assim que funciona. Enquanto indivíduos conscientes da realidade espiritual, nós sabemos que quando a cobra morre, o veneno não está morto. Os espíritos que hoje são expurgados da nossa sociedade por essa porta hedionda
nada caridosa da pena de morte, voltam ao nosso convívio enquanto coletividade, enredando-nos em graves processos de obsessão coletivos. Então não adianta desejarmos o mal, pensarmos o mal, porque o nosso pensamento é uma força criativa. Nós não somos apenas receptores do pensamento alheio, das ressonâncias do pensamento alheio, somos também emissores. O que estamos jogando em termos de vibrações, em termos de pensamentos, para o meio que estamos inseridos? Raiva, ódio, desprezo, sentimentos violentos? Ou estamos neutralizando mediante as nossas construções íntimas de amor tudo isso que os demais constroem, todas essas questões de vibração baixa? No livro Cartas e Crônicas, capítulo 21, acerca da pena de morte, o irmão X, Humberto de Campos, nos diz o seguinte, algo com muita clareza de pensamento. Humberto nos diz que o juiz nunca poderá deliberar sobre uma punição para uma criatura com retidão, com absoluta caridade, sem o concurso do médico e do professor. Porque a justiça, aos nossos olhos humanos, ainda vai muito ao encontro daquele pensamento antigo, do olho por olho, do dente por dente. O que nós chamamos de justiça nada mais é do que vingança. E a vingança, dizem-nos os espíritos, nos coloca abaixo daqueles que nos fizeram mal. Porque, como eu falei, aquele que fez o mal, muitas vezes o fez porque ele não conhece outra coisa, a não ser proceder daquela forma, a não ser aquele mal que ele exterioriza. Ao passo que eu conheço bem, assumo uma postura de vingança e me coloco abaixo dele, porque eu tenho raciocínio. Eu faço, eu concateno formas de me vingar daquela criatura. Então só posso de uma maneira ainda mais sórdida, porque podendo abraçá-lo, eu empurro ele no despenhadeiro. Podendo acolhê-lo, eu mais complico a sua situação. É possível nós acabarmos com o incêndio colocando mais fogo? Colocando gasolina nesse incêndio? Não. A gente só consegue apagar um incêndio com água. A caridade é a água que apaga incêndios. Não caridade material, também a caridade material, mas principalmente a caridade moral. Porque a caridade moral, ela se dirige tanto àquele que é muito estimado por nós, a pessoa mais estimada por nós, quanto àquela que é considerada ser mais vil, mais objeto da sociedade. Porque a caridade, o devotamento é certo. O devotamento não escolhe a quem se dirige. E por que motivo Deus permite que essas almas transviadas, revoltadas, rebeldes, estejam aqui conosco? Participem da nossa vida nesse mundo de provas e expiações. É necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo vier a ser pelo mestre. O que é esse escândalo? O escândalo é toda ação que choca a nossa sociedade. Toda ação contrária à moral, aos bons costumes, ao bom proceder. Então nós estamos no mundo de provas e expiações. Provas são aqueles acontecimentos na nossa vida que testam-nos, que preparam-nos para cometimentos espirituais superiores. O parente difícil é uma prova, porque o parente difícil exige de nós a paciência se quisermos sair vitoriosos daquele desafio. A situação financeira complicada é uma prova também da nossa
resignação, para a nossa humildade e as expiações que vêm a ser. As provas, elas preparam para o futuro, para cometimentos espirituais superiores. As provas, elas estão vinculadas ao nosso passado. Elas nos libertam de um passado pulgoso, conflituoso, e que fomos na direção oposta às leis de Deus. Então, por que Deus permite que essas criaturas estejam conosco? Vamos pensar o exemplo de uma pessoa, um exemplo bem pálido, mas que nos ajudará a compreender essa questão. Vamos pensar numa pessoa que numa determinada encarnação tenha sido responsável por muitas mortes, de uma maneira pensada, com fruto da sua crueldade. A lei de Deus, conforme mencionamos, tem seus agravantes e seus atenuantes. E ao longo das fieiras das reencarnações, essa criatura foi despertando para a verdade e compreendeu que fazer o bem, que agir de acordo com a lei de Deus, é o que pode trazer plenitude para ela, é o que pode trazer felicidade para ela. Então ela aceita como uma forma de reparar o mal que fez anteriormente, passar por algo semelhante. Então, se ela foi responsável pela morte de muitas criaturas, numa encarnação como forma de liquidar esses débitos, ela escolhe consequentemente passar pelo mesmo. Então nós vemos a pessoa que é responsável pela morte dessa criatura na encarnação, em que ela escolhe como uma forma de liquidar os seus débitos, nem sempre tem uma vinculação com ela. Mas Deus une as duas pontas. Aquele que tem a necessidade de expiar e aquele que nasceu com a propensão de cometer um crime. A pessoa que nasce com a propensão, veja, propensão, não nasce destinada a cometer um crime. Ninguém nasce destinado a cometer um mal, um crime. Todos nós temos um livre-arbítrio. Mas as nossas sucessivas encarnações, as nossas sucessivas tendências acumuladas ao longo dos séculos, nos ajudam a prever como poderá se desenhar a futura encarnação. Então Deus une aquele que tem a necessidade com aquele que tem a propensão. Ora, aquele que tem a propensão a cometer um crime, a matar alguém, vai fazer a uma pessoa que não tem nada com isso, a uma pessoa que não tem nenhum débito a liquidar, ou a uma pessoa que tem débitos a liquidar. Então Deus une as duas situações. Então aquele que é o criminoso, aquele que fez o mal aparentemente para nós, nem sempre é um mal. Pode ser aos nossos olhos, sem dúvida. Pode ser. Nos nossos olhos revolta, nos nossos olhos humanos. Mas se formos analisar com a visão divina, com a visão espiritual da vida, compreenderemos que ele foi só um instrumento de algo que já ocorreria. Então, dessa forma, eu paro de maldizer. Dessa forma, eu paro de praguejar, porque eu sei que aquela criatura é doente. No livro Céu e Inferno, na parte segunda, intitulada Exemplos, Allan Kardec nos traz um capítulo em que ele relata comunicações de criminosos arrependidos. E todos aqueles que já chegaram à constatação de que a sua ação foi reprochável, valorizam a prece. Eles consideram a prece como sendo um bálsamo, uma forma de suavizar os seus sofrimentos. Daí se segue a importância de orarmos por aqueles que são tombados, estão tombados nas malhas dos equívocos. Na vida espiritual, eles sofrem e precisam de nós. Então, quando estiver passando na televisão um crime hediondo, vamos orar. Vamos ter o sentimento cristão
não só para com os vivos, mas também para com aqueles que são mortos segundo a nossa concepção humana, porque eles serão beneficiários desses pensamentos nossos, que se assemelharão ao bálsamo, a um remédio, quando forem recebidos. Então esses pensamentos se assemelharão a um bálsamo realmente àqueles que deles forem beneficiados. Humberto de Campos, naquela mensagem que falamos sobre, no livro Cartas e Crônicas, capítulo 21, acerca da pena de morte, nos fala assim, que muitas vezes nós falamos que o criminoso não usou o corpo, não usou o veículo carnal da maneira que devia. E aí o benfeitor espiritual nos traz uma pergunta, que eu particularmente quando rio, eu fiquei de olho arregalado. Porque ele fala, quem é que usa o seu corpo da forma que devia? Opa! Nós temos a gula, o comer em excesso, o viver para comer e não comer para viver, faz com que nós tenhamos no nosso corpo efeitos destrutivos. O vício alcoólico por drogas faz com que subtraiamos anos a menos da nossa existência. Vejamos André Luiz, no livro Nosso Lar, um suicida inconsciente, ele por meio da sua alimentação desregrada, dos seus excessos, dos vícios e também da raiva, da cólera, que muitas vezes ele alimentava na própria alma, fez com que a sua parte gástrica estivesse toda destruída, aniquilada. E chegando na vida espiritual, ele recebe essa informação de que foi um suicida inconsciente. Então, quem é que tem utilizado o corpo da maneira que devia ter utilizado? São só eles que utilizam o corpo de maneira errada? Ou nós também utilizamos? Daí se segue o BIP. O que é o BIP? BIP, da caridade. Qual o sentido da palavra caridade? Conforme entendia Jesus. A resposta é o BIP. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Revidamos o mal com o bem. Se somos bons, temos que agir conforme o bem. De outra forma, nos assemelhamos a eles. Porque aquele que é mal, aquele que está no crime, é solidário somente aquele que é seu comparsa, somente aquele que também está no crime, que fala sua linguagem, a uma pessoa igual a ele. Nós vamos agir da mesma forma? Seremos solidários, seremos justos, seremos bons somente com aqueles que estão do nosso lado? O que Jesus fala sobre a justiça? Que a nossa justiça deve exceder a dos escribas. Trazendo para a atualidade, a nossa justiça deve exceder ao mundo, ao que nós estamos habituados a ver, aos sentimentos que estamos acostumados a ver. Esses nossos companheiros, porque o são, que enveredaram por esses caminhos, se não se moldarem, se não se atentarem à necessidade de se conduzirem pelo caminho reto, dentro em breve, serão conduzidos a mundos inferiores à Terra, nesse processo de transição planetária no qual estamos inseridos. Como forma de castigo? Não. Mas porque aqui na Terra o reinado do bem deve prevalecer. E aqueles que não aproveitarem as chances de permanecer conosco, que queremos o bem, ainda que não sejamos bons por completo, mas se queremos o bem, estamos aptos a esse mundo de regeneração, aqueles que não estiverem nesse mesmo intuito de buscar bem, nesse mesmo intuito de querer ser bom,
serão levados para montes inferiores, onde possam ser úteis de acordo com as suas disposições. Então, no mundo crime, por exemplo, vemos muita inteligência. A forma como as situações são planejadas, armadas, denota uma inteligência muito grande. Mas na Terra, a nossa inteligência ainda não está a serviço do bem. A inteligência que criou a anestesia para diminuir a nossa dor é a mesma inteligência que cria as bombas atômicas. O ser humano da Terra está doente, podendo prover a sua saúde, o seu progresso, destrói as bases das suas edificações, das suas construções. Então, esses espíritos muito inteligentes, mas que têm inteligência obscura, serão levados a meios ainda rudimentares no sentido intelectual, para que ali sejam úteis, para que ali o seu concurso possa alavancar os demais e aprendam a aliar o raciocínio com o sentimento, porque o raciocínio sem o sentimento se assemelha, o nosso cérebro se assemelha a uma pedra de gelo, não consegue aplicar aquela bênção que recebeu do alto em favor de todas as criaturas. Então, amigos, já tendendo para o fim da nossa exposição, a mensagem que fica da caridade para com os criminosos é a de que devemos perdoar, é a de que devemos sempre amar. O Espírito nos diz: observai o vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse um infeliz diante de si? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Disse o mestre: estive com fome e vocês me deram de comer. Estive nu, vocês me deram as vestes. Estive preso, vocês vieram me visitar. As pessoas que ouviram isso interrogaram com ações de ingenuidade, sem compreender a profundidade do que o mestre queria dizer. Mestre, mas como é que te vimos com fome, nu, preso? E ele diz: toda vez que fizestes isso a um pequenino, a mim fizeste. Então, Jesus espera de nós, Jesus espera daquele que está no intento, no esforço de se evangelizar, o cuidado para com os pequeninos, o cuidado para aqueles que são doentes da alma, que são os equivocados, como também nós somos. Então, muitíssimo obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pelo acolhimento dos amigos da Casa de São Francisco de Assis. Muita paz a todos. Depois da prece a gente vai chamar, tá bom? Para comparecer ao salão de palmas. E que enquanto a gente estiver aguardando, a gente fique em silêncio, fique em oração, para se preparar mesmo para receber essas energias do alto, tá bom? Eu também vou passar o filminho dos avisos.